Olá, meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no canal Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal pensado para você, aluno do ensino público e pesquisador, curioso da matéria. O canal Sistema de Ensino Monte Carlo ele é pensado exclusivamente para você, preocupado em difundir, dinamizar, torná-lo mais dinâmico, né? Os conhecimentos de humanas. Então foi com esse intuito que eu idealizei e tenho trabalhado aqui nesse canal. Dito isso, peço o seu like, peço que você se torne inscrito do canal, que você divulgue os conteúdos aqui do canal com seus colegas, conhecidos, já que você encontrou algo de útil aqui, proveitoso para você, com certeza isso pode ser útil e proveitoso para aqueles que fazem parte do seu grupo social. Tá ok? Dúvidas, comentários, deixa aí nos comentários da plataforma que eu prometo responder a todos e sanar todas as dúvidas que vocês possam ter, tá bom? Sem mais delongas, hoje eu trago mais um conteúdo do nosso módulo de História, dando prosseguimento ao nosso ensino sobre o islamismo, né? E hoje nós vamos falar sobre a cultura, a ciência, a religião, todo esse desenvolvimento que o Islã ele adquiriu para o mundo árabe e que, de certa forma, foi copiado pelos ocidentais, tá bom? Então vamos lá, turma. O princípio da religião islâmica é de que eles creem num único Deus, eles creem no dia do juízo final e nos profetas da cultura judaico-cristã. Mas consideram Maomé o último e mais importante de todos os profetas. Os muçulmanos eles têm o Alcorão como livro sagrado do Islã, né? O registro que o Alcorão é o registro da palavra de Deus revelada a Maomé. E esse livro ele trata da relação de Deus com os homens, dos rituais, das leis, das regras e das recomendações que devem orientar a vida de seus adeptos. Então, todo adepto do islamismo ele tem o Alcorão como norte. Mas quais são essas regras que todo muçulmano deve seguir? Como a pessoa se torna seguidor do Islã? E quais são esses costumes muçulmanos? Tudo isso você vai ver aqui com a gente. Então vem que aqui tem muita história. Os adeptos do Islã devem observar diversas regras, entre elas os chamados 5 pilares do islamismo. O primeiro deles diz respeito à conversão. Para uma pessoa fazer parte da comunidade muçulmana, ela deve proferir a Shahada, ou o testemunho de fé, afirmando que existe um único Deus e que Maomé é o seu mensageiro. Isso aí é semelhante àquele ritual que nós vemos nas religiões protestantes de, entre aspas, aceitar Jesus, aquele ato público, né? Da pessoa levantar a mão, se declarar pecador e que aceita Jesus como seu salvador. Então é muito semelhante esse ritual de aceitar Jesus com a Shahada islâmica. Os outros pilares são as 5 orações diárias, né? A Salat, que pode ser feita na mesquita ou em outro lugar, com o fiel voltado em direção a Meca, em horários determinados, que é ao nascer do sol, ao meio-dia, ao meio da tarde, ao entardecer e à noite. Outro elemento do pilar islâmico, que é a prática da caridade com os necessitados por meio de doação de dinheiro. O jejum no mês do Ramadã, que é o Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico, que consiste em não consumir alimentos e nem bebida do nascer ao pôr do sol. A peregrinação anual à Meca também é um outro pilar da religião islâmica, que é a Hajj. E essa peregrinação ela deve acontecer no 12º mês do calendário muçulmano,
onde pelo menos uma vez na vida, e caso haja condições físicas e financeiras para isso, todo adepto do islamismo ele deve fazer essa peregrinação anual a Meca, ou no mínimo uma vez na sua vida. Além disso, os muçulmanos são proibidos de consumir bebidas alcoólicas e carne de porco, pois o porco é considerado entre eles um animal impuro. Eles veem a sexta-feira como um dia sagrado, dedicado às orações conjuntas da comunidade, aos seus atos de caridade, né? E é semelhante ao sábado dos adventistas. Então, o sábado dos adventistas seria a sexta-feira do Islã. Entre as suas principais festividades religiosas, destacam-se a celebração do fim do jejum do Ramadã e a festa do sacrifício, que celebra o fim da peregrinação à Meca. Então, o Ramadã ele é comemorado, o final dele, né, quando você rompe aquele período de jejum, da mesma forma que a peregrinação, quando tem fim aquela peregrinação à Meca, aquilo também é festejado. No final do século VIII, juristas árabes formularam um conjunto de leis que receberam o nome de Sharia. Essa Sharia, ou esse conjunto de leis, regula a vida dos muçulmanos e divide-se em 4 partes, que são as leis que regulam os cultos, as leis que regulam práticas comerciais, as leis que regulam casamento e divórcio e as leis penais. A Sharia foi elaborada com o objetivo de promover a justiça e a igualdade na sociedade islâmica. Porém, em certos países, interpretações radicais e extremistas dessa lei sustentam regimes autoritários e intolerantes. É da Sharia, da interpretação dela, que surgem os grupos terroristas. Ou pelo menos é nessas leis que eles se baseiam, a depender do seu nível de interpretação. É que vai determinar o seu nível de radicalismo. A situação da mulher no Islã, atualmente, ela tem uma condição de objeto por polêmica. E essa polêmica é por desconhecimento ou preconceito. A imagem predominante no Ocidente, né, para nós, é que as muçulmanas são tratadas como seres inferiores e privados de direitos. Mas será que essa visão expressa a realidade de toda a comunidade islâmica em geral? Lembrando que o Islã ele tem suas interpretações a depender do país, da cultura e da sociedade. Na Arábia pré-islâmica, era comum a prática do infanticídio feminino. Era comum a prática dos casamentos arranjados e da submissão da mulher aos homens da família. Isso antes do Islã. Porém, segundo a tradição islâmica, depois dos ensinamentos de Maomé, ele condenou tais práticas, afirmou a igualdade entre homens e mulheres perante Deus e recomendou que elas fossem tratadas com dignidade. Tudo isso ocorreu em uma época em que as mulheres do Ocidente europeu sofriam as mais severas restrições. Então, Maomé ele já trazia nos ensinamentos do Islã esse princípio de igualdade dos seres. O próprio Alcorão apresenta diversas passagens relativas aos direitos da mulher. De acordo com o texto sagrado, a mulher tem o direito à propriedade, direito à herança, direito de se divorciar e de pedir divórcio e direito de estudar. Pela tradição religiosa, ela também pode escolher com quem deseja se casar, manter os seus negócios, até mesmo usar métodos contraceptivos. Isso tudo é garantido pelo próprio Alcorão, que é a base do Islã. Outro aspecto que provoca intenso debate se refere ao uso do véu, que é a hijab. Pelas muçulmanas em local público, elas deveriam utilizar esse véu.
que é uma prática muitas vezes entendida como imposição e opressão. E no Alcorão, o uso da hijab é recomendado por duas razões: distinção e proteção, como forma de valorizar a mulher e valorizar ela em sua humanidade. No entanto, nada a afirmar sobre a sua obrigatoriedade. É uma condição, é uma orientação, mas não é uma obrigação, segundo a Torá, segundo o Alcorão. E isso dá margem para diversas interpretações. E por essas razões, existem países de maioria muçulmana que adotam o véu como regra, a exemplo da Arábia Saudita, e outras como escolha pessoal, que é o caso do Líbano. E apesar disso, é importante reconhecer que, em vários países islâmicos, os direitos das mulheres são continuamente violados. Mesmo o Alcorão dando igualdade entre os seres em vários países, que também se baseiam no Alcorão, mas por conta da interpretação da Sharia, esses direitos eles são violados e a mulher passa por opressão. Nesses países, as mulheres, entre outras restrições, são proibidas de dirigir, de trabalhar, estudar e viajar sem a permissão de algum familiar do sexo masculino. Pode-se dizer que casos como esses decorrem de dois fatos principais, que é a leitura radical do Alcorão e tradições culturais de vários grupos que adotaram o Islã, mas que não abandonaram muito de suas práticas anteriores. Lembrando que antes do Islã, até o feminicídio infantil era permitido. Bastava nascer mulher que o pai tinha direito de matar a sua filha. O que fica claro é que não é o Alcorão que precisa ser reexaminado, ou a Sunna. Para mais detalhes do que foi a Sunna, visita lá o primeiro vídeo sobre a formação do Islã como religião. Então o problema não está no Alcorão e na Sunna em si, e sim na prática humana, que muitas vezes reflete aspectos culturais tão enraizados que distorcem o que foi decretado por Deus. Assim, a condição da mulher no Afeganistão, que está condenada a ficar reclusa dentro de casa, não reflete os ensinamentos do Alcorão, nem tampouco o exemplo de milhares de muçulmanas que, através da história, tiveram participação efetiva em suas respectivas comunidades. Ou seja, a mulher da Arábia Saudita está proibida de dirigir, isso é verdade. Está, mas essa é uma lei saudita, essa é uma lei humana, que não vigora no Irã, por exemplo. O que eu quero dizer com isso é que, apesar de ser a mesma religião, mas religião é uma instituição administrada por homens. E religião são homens cuidando de homens, então é um princípio humano. Por mais que tenha-se essa ideia divina de conduta, mas é o ser humano que vai interpretar aqueles ensinamentos. Então ele vai utilizar aquilo ali como controlador social e há situações que a opressão ela vai imperar, partindo dessa interpretação religiosa. O mundo árabe e islâmico produziu importantes estudos, reflexões e descobertas em diversas áreas do conhecimento, né? Agora a gente já falando sobre a valorização dos conhecimentos científicos. Ao expandir o Islã e as atividades comerciais, os árabes entraram em contato com muitas culturas, isso já foi dito em vídeo anterior, o que lhes permitiu conhecer invenções e inovações tecnológicas de outros povos, como a bússola, o astrolábio, o papel chinês, bem como os textos antigos dos pensadores do mundo grego, os pensadores do mundo persa e os pensadores indianos. Principalmente por meio do comércio, que era aquela engrenagem de convívio, de socialização, os árabes ajudaram a difundir essas inovações por vários territórios. Ao fazer isso, eles também se amparavam nos preceitos do Alcorão
que incentivava a busca do conhecimento e o aprendizado com os povos não muçulmanos. Então, aquele contato intercultural facilitou muito a difusão e a absorção de conhecimento. O próprio livro sagrado era veículo de estudo e conhecimento, assim como base da alfabetização de boa parte da população. Nota com tudo isso que eu estou falando a semelhança do Islã com o judaísmo, né? Isso é bem nítido. E nesse sentido, os estudos do Alcorão permitiu desenvolver a tecnologia, a filosofia, o direito, a gramática, a história. E, além disso, os califas e governantes, preocupados em instruir seus descendentes, formaram bibliotecas pessoais. Um exemplo disso foi o califa Al-Mamun, que fundou uma biblioteca em Bagdá para a pesquisa de estudiosos, onde reuniu manuscritos originais gregos, persas, indianos, latinos, bem como suas próprias traduções, né? As traduções respectivas de cada um desses idiomas. Da mesma forma, esses califas acolhiam e protegiam sábios estudiosos, poetas, tradutores, calígrafos e copistas de diferentes culturas e religiões. A língua árabe exerceu uma influência muito forte nas línguas portuguesas e espanholas. Assim, muitas palavras de origem árabe foram incorporadas ao nosso vocabulário. Algumas delas são identificadas pela partícula al, como alambique, álcool e etc. Até em variações como açougue, açúcar. E outras palavras não começam com o artigo, mas derivam do árabe, como café, fulano, gazela. Então, o árabe, a língua árabe, ela influenciou até mesmo o nosso próprio dialeto. Sabão, hospital, farmácia, o número 0, anestesia, são essenciais em nossa vida e foram desenvolvidos ou aprimorados pelos árabes. E a valorização do conhecimento, incentivada também pelo Islã, possibilitou que os árabes se destacassem em diversos campos da ciência, entre eles a botânica, a zoologia, a física e a astronomia. No século VIII, os estudos árabes sobre a esfera celeste avançaram com a elaboração de mapas que tinham tanto função religiosa quanto econômica. Na matemática, eles aprimoraram e difundiram uma criação hindu, que seria fundamental nos dias de hoje, né? Que são os símbolos numéricos de 0 a 9, conhecidos como algarismos indo-arábicos. Eles desenvolveram, a partir daí, a álgebra, a trigonometria, o uso da letra X para representar uma incógnita nas equações, né? E a classificação das equações segundo os graus. Então, tudo isso é proveniente do conhecimento árabe. A química, que vem do árabe alquimia, foi outra área muito estudada pelos árabes. Foram eles que criaram, por exemplo, a água de rosas, utilizada em cosméticos e na culinária, o vinagre, o sabão, o álcool. Também abriram farmácia, onde disponibilizaram medicamentos em forma de pomadas, elixires, pílulas, inalantes. A medicina foi um campo de grande desenvolvimento no mundo muçulmano e foram eles que criaram o conceito de hospital. Esse conceito de hospital como local para tratamento dos doentes e para a prática e o ensino da medicina. Também desenvolveram instrumentos cirúrgicos e estudos de anatomia, fisiologia humana, sobretudo o corpo feminino, a anatomia feminina, ela foi estudada pelos árabes, a anestesia e o sistema nervoso óptico. Doenças como a varíola, a asma, bem como seus tratamentos e medicamentos, foram descritos em livros como o Cânone da Medicina, publicado no começo do século XI e escrito por Avicena,
é a obra que reuniu todo o conhecimento médico e farmacológico da época. E esse manual ele foi utilizado até o século XVIII. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido útil e produtivo para todos vocês. Tudo de bom, um forte abraço e até uma próxima.